Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje a nossa conversa é com o vereador André Jukoski para falar sobre as propostas, projeções para este mandato e também aí os planos para os próximos anos. Então ele já está aqui conosco, aqui no estúdio, já cumprimento ele. Seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas. Então, é uma satisfação muito grande estar conversando com vocês, agradeço a oportunidade e acredito que a imprensa como um todo, sempre que nos dá essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho é algo bem importante, então estou bem feliz por estar aqui conversando com vocês do sistema Bom Dia. Vereador, eu acompanhava nas suas redes sociais que um dos projetos neste momento, devido à pandemia e dificuldades também que vários empresários e as pessoas estão enfrentando, é sobre um pedido de providências que o senhor solicitou, solicitando que o município, talvez ali fizesse um auxílio emergencial próprio para ajudar essas pessoas ou também um empréstimo. Eu gostaria que o senhor falasse melhor sobre esse pedido. O nosso pedido tem origem numa situação que a gente verificou no município de Canoas. Lá o prefeito ele conseguiu articular e organizar de tal forma que o município vai conceder um auxílio emergencial às pessoas que tiveram dificuldade na pandemia de R$200. A gente sabe que é uma quantia pequena, mas num momento de total caos como nós estamos vivendo, em função de toda essa situação do coronavírus, eu procurei estudar essa situação e sugerir isso ao prefeito. Às vezes, para as pessoas não fica muito claro a abrangência do papel do vereador. A gente tem o papel de sugerir, de enviar propostas e o prefeito a avaliar a aplicação ou não. Eu espero que o meu pedido sensibilize o prefeito. Nós estamos com, vamos dizer assim, com um caixa bom dentro da prefeitura, até pela gestão anterior que deixou um valor considerável no caixa, então daqui a pouco a gente poderia destinar parte desse recurso para movimentar um pouco mais a economia nesse momento tão complicado. Então essa foi a ideia do meu pedido de providência, e sem contar que ajudar as pessoas que estão passando por necessidades que não são poucas, Vereador, o senhor sempre foi um dos defensores desse setor da educação, até por atuar bastante tempo nesta área e também ser professor. Nesse sentido, o senhor tem projetos novos nesse novo período do seu mandato na área da educação? Nós temos um link muito forte, além da educação, com a cultura. Inclusive, foi aprovado há 2 sessões anteriores a constituição da Frente Parlamentar Pró-Cultura, que é uma proposição minha. Porque é um segmento que tem uma ligação muito forte com a educação. Eu acredito que a educação de Erechim está indo muito bem. A gente tem essa questão das vagas de creche, que com o aluguel do antigo Instituto Anglicano Barão do Rio Branco, acredito que se não zerar, nós vamos chegar muito perto disso. No quesito educação, o meu sonho, daqui a pouco, foge da prerrogativa do vereador, que é a constituição de um sistema da escola de educação em tempo integral. Eu acredito que qualquer cidade, qualquer estado desenvolvido, qualquer país que queira uma mudança significativa deva começar pela educação. Mas o projeto seria qual? A escola de educação em tempo integral. Então essa é uma sugestão que no decorrer do mandato a gente quer fazer, para que a Secretaria de Educação estude a viabilidade da implementação, o tempo de implementação, mas acredito que Erechim tem condições, tem profissionais qualificados para isso, para a gente pensar nessa escola de educação em tempo integral. Isso não vai mudar a educação de Erechim. A educação de Erechim tem qualidade, mas vai revolucionar pelo tempo que a criança está em contato com a escola, pela possibilidade dos pais terem a certeza que os filhos estão o dia inteiro com um suporte educacional adequado para toda essa situação. Então, a minha ideia para a educação é a escola de tempo integral, de educação em tempo integral.
E falando agora de educação, o que a gente percebe bastante é que os estudantes têm agora o desafio de fazer os estudos em casa, estudos online. Na sua avaliação, como é que o senhor vê esse cenário? Existiria, por exemplo, alguma forma de o município ajudar as crianças, os pais que talvez não tenham esse total domínio da tecnologia nesse sentido? Como é que o senhor visualiza as aulas remotas? Se nós tivéssemos a escola de educação em tempo integral, provavelmente nós não teríamos essa deficiência. Mas hoje é muito complicado para o setor público sanar esse problema, porque é algo que envolve muitas variáveis. No meu entendimento, a pandemia mostrou principalmente para alguns deputados, algumas pessoas do setor político, tanto no Estado, na Assembleia Legislativa, quanto no governo federal, que a educação domiciliar que foi pleiteada, foi tentado se tornar lei, enfim, ela não se aplica num país com deficiências como o Brasil. Então o ensino remoto reforçou isso. E infelizmente a gente não teria nenhuma ação que cobrisse todas as falhas, a falta de acesso a uma boa internet, enfim, as condições dos professores também terem uma interação maior com a questão tecnológica. Isso tudo nós teremos que nos preparar melhor, porque nesse sentido não é Erechim, o Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro e grande parte dos países do mundo está atrasado em relação à tecnologia. A educação precisa se nivelar no mesmo patamar das grandes inovações. E, infelizmente não é a realidade hoje, né? E uma das demandas também que eu vi ali nas postagens e nas informações divulgadas é sobre a saúde. Agora, Perfeito. então, nós temos uma demanda muito grande nesse setor da saúde, tanto economicamente como em relação a tudo que falta. E eu gostaria que o senhor falasse melhor a respeito daquela solicitação, um projeto sobre o aplicativo de agendamento de consultas, que eu vi que o senhor comentou que ele estava na fase final, mas aí não conseguiu finalizar devido à pandemia. Como que funciona esse aplicativo e se tem a previsão dele terminar, digamos assim, terminar o trabalho ali, né, para que as pessoas possam usar? Eu estive conversando com a secretária de Saúde, que foi muito atenciosa, e ela está ansiosa para que nós possamos retomar essa ideia do aplicativo na área da saúde. Por quê? Em pleno ano de 2021, não é possível, com toda essa questão tecnológica que a gente está tratando, que as pessoas necessitem sair de suas casas, doentes, entrar numa fila para buscar um agendamento de consultas. Às vezes o cidadão não tem ideia do prejuízo que ele causa quando ele marca uma consulta e não comparece. Quando ele vai até a consulta, agenda exames e não comparece. Quando ele vai à consulta, faz os exames e não vai buscá-los. O dado que eu recolhi na Secretaria de Saúde na gestão passada é que em torno de 37 mil exames por ano as pessoas não iam buscar. Então, entre consultas agendadas que não foram realizadas, entre exames marcados que as pessoas não foram coletar, enfim, o que era necessário para fazer o exame, e os exames realizados e que não foram retirados, isso dá um prejuízo de quase 5 milhões ano para os cofres públicos. Então, o aplicativo foi no sentido, primeiro lugar, o respeito ao cidadão. O setor público, que é responsável pela saúde, oferecer todas as condições dele ter um bom atendimento. E o segundo é a economia. Só que em função da pandemia, isso necessita de toda vamos dizer assim, uma estruturação do sistema da Secretaria de Saúde. Nesse momento pandêmico, nós não temos como fazer essas alterações, mas estou bem feliz porque a secretária tem toda a convicção de que isso é necessário e que nós precisamos terminar. O aplicativo entraria na fase de testes. Toda a estrutura
tecnológica dele está pronta. É só começar a fazer os testes e ver o que precisa melhorar. E, inclusive, nós iríamos visitar, nós tínhamos uma visita agendada para Blumenau, onde já funciona o aplicativo, para o dia 22 de março do ano passado. A pandemia estourou dia 17, então isso atrapalhou tudo. Mas Erechim, em breve, segundo o que a secretária colocou, tem o interesse de fazer com que essa minha proposta se torne realidade, a gente possa tratar o cidadão com mais respeito ainda e termos economia nos cofres públicos para fazer os investimentos que a saúde tanto precisa. E agora, falando dessa nova fase, o senhor está no seu segundo mandato. Quais são os outros projetos que o senhor tem em mente e pretende apresentar projetos ali na Câmara de Vereadores nesse período que o senhor estiver trabalhando? Claro que eu tenho uma série de projetos que é difícil falar nesse momento, porque o pessoal, as críticas nas redes sociais, elas são muito comuns e sem critério, né? A grande maioria sem critério. Então, o que acontece? Por que a formação da Frente Parlamentar de Cultura? Nós temos um setor econômico em Erechim muito forte, está sofrendo com a pandemia, nós estamos buscando alternativas, mas enfim, é um setor econômico forte. E eu acredito muito numa fonte de recurso econômico, que é uma fonte sustentável chamada turismo. Mas para que a gente possa desenvolver o turismo em Erechim, nós precisamos reconhecer quem faz a cultura do nosso município. Porque quando a gente vai para cidades turísticas, elas sempre têm atrativos culturais. Então nós precisamos valorizar mais esse setor, conhecer efetivamente nossas potencialidades. Eu já fiz várias reuniões com o setor e a gente está descobrindo muita coisa bacana. Então, uma frente que a gente pretende atuar é essa. Outra frente que eu quero fazer algumas sugestões é a frente de mobilidade urbana. Porque o que acontece? Com a questão da tecnologia, a gente percebe que os meios de transporte alternativos são muito importantes para uma sociedade que vive num binômio muito tranquilo com o meio ambiente. Então, nesse sentido, existe um projeto que foi apresentado por estudantes da Engenharia Civil da URI na conclusão de curso, que eu acompanhei no ano de 2019, da construção de 26 quilômetros de ciclovia na cidade de Erechim, que é uma maneira alternativa das pessoas se deslocarem pela nossa cidade. É outro ponto que eu pretendo abordar, enfim, nesse mandato. Na questão do meio ambiente, nós precisamos avançar nas questões ligadas ao saneamento básico. Não é possível nós termos mais de 100 anos e não termos esgoto tratado. Então, são uma série de projetos, porque eu já atuei nessa área do meio ambiente no mandato passado e quero continuar trabalhando nesse sentido. Mas uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo é que a gente vai continuar com a responsabilidade do projeto ser apresentado, ele ser analisado com critério. A gente não vota pelo fato de não fazer parte do grupo do governo, não deixa de votar favorável a um projeto por uma questão política. A gente trata os projetos todos com toda a consciência e com todo o critério para que a gente possa representar e bem representar o cidadão que nos deu a condição de um segundo mandato. O que eu quero agradecer a todos, que ainda eu não tive a oportunidade de agradecer, mas nesse sentido é que a gente vai trabalhar, de cumprir todas as obrigações, atuar no setor cultural, sempre estar presente nas discussões ligadas à educação, tanto é que eu estou contribuindo na medida do possível com o grupo temático de educação dentro do CODER, do Conselho de Desenvolvimento de Erechim, e, enfim, ações nesse sentido. E todas aquelas demandas e o bom atendimento à população que a gente vai continuar prestando durante esses 4 anos. Vereador, e para a gente fechar aqui a nossa entrevista, então, nós sabemos que agora, não só Erechim, né, Rio Grande do Sul, o país, nós enfrentamos uma situação muito difícil devido à pandemia e muitos setores foram afetados, como nós acabamos de falar. Na sua avaliação, na sua opinião, o que Erechim vai precisar pós-pandemia para continuar se desenvolvendo e avançar mais, no sentido de, digamos assim, recuperar aquilo que foi prejudicado durante a pandemia? Nós vamos precisar de uma gestão pública criativa. Nós não teremos tanto recurso como nós tínhamos em outras épocas, então a gente vai precisar ser criativo para estimular os setores econômicos.
e nós precisaremos ser solidários para enfrentar tudo isso. Não é a receita para a volta à normalidade não está somente no setor público. Inclusive, nós aprovamos na Câmara o projeto de parcerias públicos-privadas. Isso vai ser muito importante para a gente retomar muita coisa. Então, uma gestão criativa, um ambiente de solidariedade, um ambiente onde as pessoas queiram ajudar o desenvolvimento da cidade. É isso que a gente precisa, basicamente, no meu entendimento, para a gente começar a promover o retorno às atividades normais, e esperamos que isso se concretize no tempo mais breve possível. Perfeito. Vereador, aqui então chegamos agora ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço a sua presença aqui, sua participação e também por todos os esclarecimentos para que a população lhe conheça melhor e também conheça as suas propostas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for necessário a gente está à disposição, porque é nosso dever como representante da população estar sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. E parabéns pela iniciativa e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, nós agradecemos a sua audiência, muito obrigada. E lembrando que se você quiser rever esta entrevista, você encontra em todas as nossas plataformas digitais. Até a próxima!